Bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Quero deixar uma palavra aqui breve sobre casamento, sobre família, uma palavra para edificar o seu lar, para edificar sua casa, para edificar sua vida. Eu quero começar aqui em Êxodo 14, no versículo 1, que fala sobre a perseguição dos egípcios. Eu quero meditar nesta manhã com você em apenas 4 versículos, que diz assim, ó: o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem rumo e acampem em frente de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. E eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. Amados, a primeira lição que nós aprendemos aqui com a palavra de Deus é no versículo 1. O Senhor disse a Moisés. O povo de Israel estava sendo perseguido pelos egípcios, né? Ali, naquele episódio, logo que eles haviam saído do Egito. E aconteceu que o faraó iria praticamente ali destruí-los, né? E levar uma grande parte deles de volta como prisioneiros, de volta como escravos, né? Mas Deus intervém e fala com Moisés. E Deus, é interessante que Deus dá uma direção para Moisés, né? Para ele acampar à beira-mar de fronte de Baal-Zefon. Deus fala até o lugar, trazendo para os nossos dias, para as nossas vidas, para o nosso cotidiano. Eu não sei qual é a sua situação, não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua perseguição. Mas se você analisar aqui o contexto, assim como os israelitas, eles também estavam aterrorizados, estavam sendo perseguidos, estavam sim numa situação de grande dificuldade. Mas o interessante é que eles não estavam sozinhos, eles tinham o Senhor. Eles tinham o Espírito Santo, eles tinham a palavra. E esse é o segredo. O segredo é buscarmos ao Senhor, é dependermos dele, é buscarmos a sua palavra. A Bíblia diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, se você invocar, se você buscar ao Senhor, ele vai te direcionar. Assim como direcionou Moisés, o que ele devia fazer, Deus vai direcionar você também. E você pode até se indagar, né? Mas William, sou só eu na minha casa, sozinho. Exato. Deus precisa apenas de um coração que busque, que clame a Ele, que busque a sua palavra. Deus precisa apenas de um coração para mudar todo o curso de uma família, para mudar a história de toda uma casa. Deus não precisa de muitos. Deus precisa de um coração que o busque, que o clame. E aí Deus fala aqui com Moisés, né? Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Então, o que a gente aprende com a palavra de Deus? Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente tem que ter a consciência que vamos enfrentar desafios, nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar dificuldades, isso é um fato. Mas não significa que nós vamos ser refém das situações, não significa que vamos deixar os problemas nos sucumbir, que vamos deixar os problemas nos destruir, né? Não, de forma nenhuma. A gente não pode permitir. Eu tenho consciência de que a Bíblia diz que Deus não dá uma provação além daquilo que eu possa suportar. Então eu tenho que ter a consciência que vem a prova, mas eu tenho um Deus
que através da minha fé me aprova, né, na aprovação, quando eu confio nele. E é isso que Deus quer fazer, através da provação, aprovar a sua fé. Né? E como que Deus aprova a nossa fé? Quando a gente persevera na palavra, quando a gente ora, quando a gente confia no Senhor. Então, Deus fala, né, com Moisés que o que Deus iria fazer, né, todo o contexto, uma situação que iria acontecer. E assim conosco, quando você busca Deus, Ele fala com você também, Ele te direciona, né? Ele te abençoa, Ele cuida de você. E aí, termina aqui, né? E eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. E é isso. Através deste problema, Deus vai ser glorificado, porque Deus vai resolver esse problema por você. Deus vai lutar nessa batalha por você. Não sei se é um problema no seu casamento, ou com os filhos, ou com o seu cônjuge, ou no trabalho, problema com as dívidas, ou às vezes, gente, nós enfrentamos até problemas que nós não criamos, não é verdade? Enfrentamos problemas que muitas vezes outros causam e a gente tem que administrar e nós temos que resolver, né? Mas eu quero dizer para você que Deus vai te ajudar, Deus vai te dar sabedoria e olha, Deus vai ser glorificado através da sua vida. Este é o problema, sabe? Deus vai resolver e Deus vai ser glorificado através deste problema, tá bom? Assim fizeram os israelitas, quer dizer, os israelitas obedeceram a palavra, praticaram a palavra, né? Os israelitas seguiram aquilo que Moisés os orientava. É isso, temos que seguir aquilo que a palavra nos orienta, pôr em prática para sermos vitoriosos, tá bom? Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, uma semana, sabe, cheia da presença de Deus. E eu quero orar por você e pela sua família. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo este lar, eu abençoo esta casa, abençoo este casamento, eu abençoo os cônjuges, os filhos. E, Senhor, se essa família está, sabe, Deus, passando por algum problema, passando por alguma dificuldade, uma situação ruim, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa repreender o mal, que o Senhor possa, Deus, mostrar a sua glória, que o Senhor possa abrir portas e dar vitória para este teu servo e tua serva que confia no seu nome, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te dê uma semana abençoada, que Deus te dê uma semana vitoriosa e que você, olha, coloca isso no seu coração. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, tá bom? Um abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus.